Então, no item 3.2, nós vemos os 5 pontos. Quais são eles? Né? A depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Esses pontos do calvinismo, no inglês, ele forma um acrônimo, as suas primeiras letras formam a palavra tulip, que significa tulipa em inglês, e a tulipa, essa flor, passou a ser símbolo, então, do que significa os 5 pontos. Depravação total, o homem é totalmente corrompido. Eleição incondicional, Deus escolhe sem nenhuma condição aqueles que haveriam de ser salvos. Expiação limitada, a expiação de Cristo, Cristo morreu para o que haveriam de ser salvos, a fim de garantir a salvação deles. Graça irresistível, a graça de Deus não pode ser resistida pelo homem. Ela opera eficazmente sobre o pecador, a fim de trazê-lo à vida. E a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos, a doutrina de que os santos serão preservados, que eles perseverarão até o final. Aquele que foi salvo perseverará pela graça de Deus até o final. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia final. Amém? Então, para finalizar, hoje nós veremos de forma específica essa doutrina que é a base dos 5 pontos, aquilo que nos dá o pontapé inicial para entendermos todo esse sistema, toda essa doutrina dos 5 pontos do calvinismo, que é a depravação total. Os 5 pontos é a essência da soteriologia calvinista. O que é isso? Soteriologia é a palavra que vem da palavra grega, soteria, que significa salvação. Soteriologia é o estudo da salvação, de acordo com a Bíblia. E os 5 pontos, eles são, então, o centro dessa doutrina da salvação, segundo entende a fé reformada. O calvinismo é muito maior do que os 5 pontos, mas os 5 pontos sistematiza muito bem aquilo que a tradição reformada entende no que concerne à salvação. E o seu início, a sua primeira doutrina, é a doutrina da depravação total. O que significa depravação total? Esse ensino denota a condição natural do homem. Por natureza, o homem é concebido em pecado e carrega consigo a culpa do pecado e a inclinação moral para o pecado herdados em Adão. A natureza humana é então manchada pelo pecado e apresenta-se sem distinção na degradação moral, corrupção e perversão dos homens. A depravação total busca expor a verdade de quem é o homem em sua natureza, se referindo à própria natureza e à base de quem é o homem. O calvinismo, a fé calvinista entende que o homem é totalmente depravado no sentido em que se afastou completamente, totalmente da vontade de Deus. O homem, por causa de Adão, ele herda a culpa do pecado de Adão. Adão como nosso representante, ele foi o nosso representante no Éden. Então, por causa do seu pecado, por causa da sua rebelião, herdamos essa culpa e esse caráter culpado. E herdamos também a natureza inclinada para o pecado, também por causa de Adão. De modo que hoje, todo homem nascido sobre a face da terra é, por natureza, considerado como um culpado pelo pecado e detentor de uma natureza inclinada ao pecado. Uma natureza corrupta, uma natureza corrompida, uma natureza degradada, totalmente depravada, ou seja, alienada, afastada dos padrões de Deus. E como dissemos, essa natureza se apresenta sem distinção de cor, de classe social, de sexo, seja homem ou mulher, seja criança ou adulto, seja pobre ou rico, seja de que etnia, de que nação for, sem distinção, todos os homens nascem debaixo da condenação, possuindo essa natureza corrompida, herdando a culpa de Adão e herdando essa natureza inclinada para o mal. Todos, sem distinção, é isso que lemos. Paulo vai dizer no mesmo livro de Romanos, no capítulo que começamos, Romanos 3, 23, a palavra diz:
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos nascem debaixo dessa condição, dessa condenação. De tal modo, então, portando tal natureza, o homem é, portanto, totalmente incapaz de se achegar a Deus pelos seus próprios méritos. Ele é incapaz de fazer o bem em pensamentos, palavras ou atos, e por isso não pode contribuir em nada para a sua salvação. Esse é o que diz a depravação total. Porque possui essa natureza inclinada ao pecado e totalmente corrompida, o homem é incapaz de por si mesmo se valer diante de Deus, se apresentar diante de Deus e requerer méritos diante de Deus. Ele é incapaz de fazer qualquer tipo de bem espiritual, seja em palavras, seja em ações, seja em pensamentos. Toda a natureza humana foi corrompida por conta do pecado. E porque ele é portador dessa natureza, ele não pode se achegar a Deus por si mesmo. Ele é indigno diante de Deus. E precisamos lembrar do caráter de Deus que é santo. Do Deus que é santo, santo e santo, e que não pode tolerar o pecado. Por isso esse homem é totalmente afastado da graça de Deus, por conta do pecado. Mas para entendermos especificamente, irmãos, esse conceito na sua totalidade, o que seja a depravação total, precisamos estudá-la sobre 5 aspectos principais. O primeiro lugar, e aí no nosso slide, o item 4.1, é o que considera a depravação total como resultado inevitável da iniquidade, atrelada à condição de iniquidade do homem. A depravação total é o resultado inevitável do nosso pecado. E o pecado é o resultado inevitável da nossa depravação total. Nós somos totalmente depravados porque herdamos essa natureza, por causa do pecado que habita em cada um de nós. Mas o que é o pecado, irmãos? Em primeiro lugar, o pecado significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo, como uma flecha que é lançada para acertar o alvo. Nós erramos o alvo que é viver para Deus. Nós fomos feitos e criados por Deus com um alvo específico de viver para a glória de Deus. E o pecado é aquilo que nos faz errar esse alvo. E não conseguirmos fazer e viver a nossa vida para a glória de Deus. Erramos o alvo todos os dias. O pecado significa também rebeldia, desobediência e irreverência. O pecado é aquilo que nos faz nos rebelar contra Deus, desejando nos colocar no lugar de Deus. O centro do pecado é a rebeldia de tal qual Eva e Adão quererem ser igual a Deus. Desprezar a sua vontade e nos colocarmos no lugar de Deus, numa posição de rebeldia, de distanciamento e desobediência para com a vontade de Deus. O pecado é, em terceiro lugar, a transgressão da lei. João vai dizer isso. Deus estabeleceu a sua lei, o seu padrão moral. E pecado é tudo aquilo que não está de acordo com a lei, tudo aquilo que transgride a lei ou que escapa à lei de Deus. Tínhamos, por nossa condição de criaturas, a obrigação de vivermos em estrita obediência à lei de Deus, mas nós somos corrompidos, pecadores, que desobedecemos dia após dia. O pecado também significa um engajamento na iniquidade, um voltar a mente contra Deus e o praticar atos abomináveis e irrepreensíveis para Deus. Tudo isso, toda essa maldade é configurada como iniquidade diante de Deus. Todos os atos maus e abomináveis diante de Deus. Por isso, nós vemos isso na raça humana como um todo, essa inclinação à iniquidade.
E é isso que a Bíblia mostra, diagnostica sobre a nossa natureza. Isaías capítulo 56, versículo 3. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Estávamos desgarrados, como ovelhas distantes do seu pastor. Por natureza assim somos. Romanos 3, 23, nós lemos: todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Isaías 59, 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa inclinação para a iniquidade, para a corrupção e para a maldade que está presente em cada homem e mulher nascida sobre a terra, que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, por natureza, o homem é envolto em iniquidade. Quando dizemos por natureza, irmãos, nos referimos ao homem que não foi alcançado pelo Espírito Santo. Todo homem, toda mulher, toda pessoa que não foi alcançada pelo Espírito Santo, que por natureza é rebelde contra Deus. Irmão, será que esse diagnóstico da Bíblia é verdade ou não? Olhe para a nossa sociedade. Olhe a degradação moral da nossa sociedade. Olhe o padrão de iniquidade que vemos todos os dias quando ligamos a nossa TV. Quando vemos o noticiário. Índices de imortalidade, pai que se levanta contra filho, filho que se levanta contra o pai. Traições, roubos, adultérios, imoralidade sexual. Veja o que passa no horário nobre nas nossas TVs para os nossos filhos. Veja a situação moral de nossa juventude. Veja a corrupção política do nosso país e do mundo como um todo. Veja o caráter de homens que são entregues à iniquidade, que amam a maldade, que amam o mal e o pecado. Se olharmos para a nossa sociedade, a gente chega a uma conclusão: as coisas não deveriam ser como são de fato. Porque o mundo carrega consigo essa inclinação. Mas não olhe somente para a sociedade, não. Olhe para você também. Olhe para o seu coração. Quanta maldade somos capazes de fazer. Quanta inclinação para o ódio, para a vingança, para o egocentrismo, para a idolatria. Quanta iniquidade há em nós. Quanta inclinação para longe, para as coisas que não agradam a Deus. Quantas vezes você já se apercebeu se opondo à vontade de Deus em sua vida? Se você não é cristão, olhe para dentro de si mesmo e veja quantas vezes você pensou em Deus, na vontade de Deus. E veja se a sua natureza não é, inicialmente, se você não é por natureza inclinado a se afastar de Deus, a correr para longe de Deus. E como dissemos, isso alcança todos, irmãos, desde a mais tenra infância à idade mais adulta, desde crianças a adultos, todos são contaminados com essa iniquidade. Então, seguindo o nosso slide, o item 4.3, entendemos a depravação total sobre o prisma da radicalidade. Depravação total implica em que todas as áreas da natureza humana são afetadas pelo pecado. O pecado alcança a raiz da nossa natureza e impacta de maneira terrível todas as nossas partes. Alguns preferem o termo depravação radical a usar o termo depravação total. Porque radical está ligado à palavra raiz, ou seja, o centro do nosso ser, o mais profundo da nossa constituição, a raiz de fato quem somos. E falar sobre depravação total é entender que a raiz de quem somos, essa raiz é contaminada pelo pecado, a nossa própria natureza. E por isso esse pecado se manifesta nas nossas ações e em todas as áreas da nossa vida.
essa raiz contaminada se manifesta o pecado nas nossas ações, nas nossas palavras, mas também nos nossos pensamentos, na nossa vontade, nas nossas emoções. Todas as áreas emocionais, físicas e espirituais do nosso ser são contaminadas pelo pecado. Ele está na raiz de quem somos e por isso se manifesta em todas as partes da nossa própria natureza. Entretanto, a depravação total, precisamos dizer, não é depravação absoluta. O termo depravação total não significa depravação absoluta. Ou seja, somos totalmente depravados, mas nós não somos tão depravados como poderíamos ser. Hitler foi totalmente depravado, foi um ser terrível, mas ele não foi tão mal quanto ele poderia ter sido, não fosse a graça de Deus. A verdade é que o homem não é tão mal quanto poderia ser, porque ele ainda permanece como um ser que porta a imagem de Deus e que é alvo da graça comum de Deus. Por meio da bondade comum de Deus, o homem ainda é capaz de mostrar afeição familiar, fazer o bem cívico e cumprir deveres como cidadão. Todo pecador, ele não é tão pecador como poderia ser. Isso é a obra da graça de Deus em refrear o mal na nossa sociedade, refrear o mal na própria vida do pecador. É a graça comum de Deus que opera no ser humano portador da sua imagem. Ainda assim, o homem permanece como pecador corrompido em cada aspecto da natureza e, por isso, é totalmente incapaz de qualquer bem espiritual. Ainda que não seja absolutamente depravado, ou seja, ainda que não seja tão mal como poderia ser, o homem ainda assim é pecador, é corrompido na sua raiz, em tudo o que é e o que faz, e, por isso, incapaz de, por si mesmo, se achegar a Deus. Mas esses questionamentos sobre a graça comum de Deus, irmãos, podem levar a alguns questionamentos, né? Algumas dúvidas. Como pode ser que pessoas que são capazes de atos tão belos, de ajuda ao próximo, de socorro ao necessitado, de autossacrifício em favor do próximo, como pessoas que são capazes desses atos podem ser consideradas pecadoras? Ou podem ser consideradas como condenadas diante de Deus? A resposta é que, ainda que pecadores sejam capazes de praticar coisas boas, essas atitudes não provêm de um coração que tem fé em Deus, que confia em Deus e que faz o que faz para a glória de Deus. Muito pelo contrário, ainda que sejam atitudes boas, são motivadas ou são fruto de um coração pecador que se revestem da natureza do pecado, porque tais pessoas não confiam em Deus e não fazem para Deus. E segundo a Bíblia, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo o que não provém da fé é pecado. Significa que toda pretensa virtude humana é depravada se não procede de um coração de amor ao Pai Celestial, embora o comportamento se conforme exteriormente às normas bíblicas. Ou seja, ainda que a atitude de um pecador exteriormente esteja de acordo com os padrões bíblicos, se essa atitude não provém de um coração que tem fé em Deus, é considerado pecado e não agrada a Deus, porque não é feito no nome de Deus, para a glória de Deus. E o que vai dizer Hebreus capítulo 11, versículo 6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, ainda que sejam boas atitudes, as melhores atitudes, se não provém de um coração que tem fé em Deus, são pecado e não agradam a Deus. Em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne, na sua natureza carnal e pecadora, não podem de modo nenhum agradar a Deus. Amém? Essas considerações sobre a radicalidade e como o pecado alcança nossa raiz, nos lembra de que não há como maquiar o pecado. Não há como esconder o pecado. Ele está no centro do nosso ser, ele contamina a nossa natureza. E somente um novo nascimento,
o nascimento vindo do alto, tal qual Jesus fala para Nicodemos. Somente quem pode nascer da água e do Espírito é que pode ver o reino de Deus. Não há como maquiar o pecado que está em nós. Imagine que por um motivo ou outro você tem que passar 30 dias sem tomar banho. A situação fica difícil, né? Para todo mundo. Mas não somente isso, você é um trabalhador braçal. E os 30 dias foram debaixo de sol quente, trabalhando, pegando no pesado. E ao final dos 30 dias, você tem um casamento para ir. Uma festa nobre. Mas você ainda não consegue tomar um banho. E o que você faz é tentar maquiar o seu estado, a sua sujeira, a sua podridão. E colocar roupas novas. Um terno elegante, uma gravata bonita. E você vai até essa festa. O que acontecerá com você? Você terá só se ele deixar ele passar da porta. Não é isso? Assim é por vezes o pecado, irmãos. Porque ele atinge a natureza do nosso ser. O âmago da nossa consistência. Porque ele nos atinge na raiz. E nos torna desprezíveis diante de Deus. Não podemos esconder essa podridão do pecado, maquiando com atitudes, ou com posicionamento, ou se utilizando de pessoas, ou se utilizando até mesmo da religião. Essa natureza não pode ser escondida. A única solução para isso não é maquiar. A única solução para o pecado é um novo nascimento. É Deus agindo do alto, transformando a nossa natureza, nos limpando, nos purificando, dando vida a quem estava morto. Portanto, não há como você esconder, meu querido irmão. Talvez você que não é cristão e que nos acompanha, talvez nunca tenha pensado sobre isso. Não há como esconder essa nossa natureza. Nós precisamos de um nascimento do alto. Um nascimento vindo de Deus. Nós precisamos ser transformados no interior do nosso ser pelo próprio Deus. Amém? Ponto 4.4. A depravação total ela pode ser entendida sob a perspectiva da servidão. Ou seja, a depravação total implica que somos, segundo a Bíblia, por natureza, servos do pecado. Ou seja, escravos do pecado. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Paulo está dizendo que aquele que obedece e que vive em pecado, é servo do pecado, é escravo do pecado, e é dominado pelo pecado. Imagine a figura de um servo, de um escravo. O escravo não tem nada de si mesmo. O tempo dele não é dele, é do seu senhor. Os bens dele não são dele, são do Senhor. A liberdade ele não tem, porque é tomada pelo Senhor. O escravo nada tem em si mesmo, tudo é do Senhor. E a imagem é que somos escravos do pecado, dominados pelo pecado e controlados pelo pecado. Por natureza, nós estamos debaixo de servidão. É uma prisão que aprisiona o homem natural, o homem que não foi alcançado pela graça de Deus. Por natureza, o pecador não pode fazer outra coisa senão pecar. Ele não consegue deixar de pecar, porque ele é servo e é escravo do seu próprio pecado. Porque o pecador, ou melhor dizendo, porque o pecado é senhor do homem, cada pessoa no mundo está sujeita e é dominada, controlada pelo pecado. Isso nos torna incapazes de fazer qualquer coisa a respeito de nossa condição natural. É por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, totalmente incapazes de por nós mesmos nos transformar, nos reformar, alcançar vida pelas nossas forças. Porque o pecado está a dominar o homem pecador, a controlá-lo. Ele é incapaz de por si mesmo de se achegar a Deus. Irmãos, que terrível condição é essa? De alguém que é escravo. Do pecador que é escravo. E o pior é que ele é iludido por uma falsa sensação de liberdade. O homem natural crê
que os prazeres carnais, que os prazeres dessa terra, que os bens dessa vida são a sua verdadeira liberdade. Ele crê que é livre e por isso entrega aos prazeres mais infames da sua natureza. É isso que a nossa sociedade prega como liberdade. Vá e viva como se não houvesse amanhã. Se entregue aos prazeres de sua carne. Faça o que der na telha. Seja quem você quiser ser. Você é o centro de sua vida. Essa liberdade é, na verdade, uma falsa ilusão. Porque aquele que vive em pecado é dominado pelo pecado e é servo do pecado. Não pode deixar de pecar e vive, na verdade, numa prisão. Porque não consegue deixar de cometer aquilo que desagrada a Deus. A menos que o Senhor venha, transforme sua vontade e o liberte para ser aquilo que de fato Ele é. Filho de Deus que deve viver para a glória de Deus. Portanto, se você tem se iludido com as falsas liberdades desse mundo e caminhado essa vida, vivendo essa falsa liberdade distante de Deus, olhe bem para si mesmo. Saiba que você está sendo iludido, que você é alvo de uma servidão, que é a servidão do pecado. E por natureza você não pode se libertar por si mesmo. Por isso, corra para Jesus. Olhe para Ele. Submeta-se a Ele. E por fim, irmãos, tem 4.5. A depravação total é um lembrete da nossa condenação. A causa da nossa depravação é a condenação diante de Deus. É algo tão sério que envolve o destino final e eterno das nossas almas. Depravação total é um lembrete do problema final do pecado. Como Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. A depravação total implica que o homem totalmente depravado, pecador, receberá a justa recompensa por causa do seu pecado, e essa recompensa é a morte. O salário do seu pecado é a morte. A morte física, a nossa morte, a separação do corpo e da alma. A morte física que todos enfrentamos. Mas o pecador impenitente, ele enfrentará também a morte espiritual, que é a separação de Deus, a perda da comunhão com Deus e a perda da imagem de Deus. E por fim experimentará a morte eterna. A eternidade sob o juízo, sob o justo juízo e sob a justa ira de Deus. É a eternidade sofrendo o tormento da ira de um Deus santo por conta dos seus próprios pecados. O inferno é a lógica por trás do pecado, é a resposta divina à impenitência persistente e à desobediência final. O inferno é aquilo que Deus pensa sobre o pecado impenitente e a depravação total. Porque esse é um assunto tão importante, irmãos, porque se refere ao destino final de nossas vidas. E você, se porventura ainda não foi regenerado, se porventura ainda não encontrou a Jesus, ainda não tem um relacionamento com Ele, se porventura você ainda não o recebe, ainda não o confessou como Senhor de sua vida, saiba que você corre riscos e apuros. Você está caminhando a cordas bambas sob os fogo do inferno. Todo pecador impenitente, todo pecador totalmente depravado, que não se arrepende dos seus pecados, que não corre para Jesus, que não tem a Jesus como seu Senhor, receberá a justa paga, a justa recompensa do pecado, e é a morte. É a morte eterna, a condenação eterna diante de Deus, a eternidade sob a poderosa ira de um Deus que é santo. Por isso, corra para Ele. Confesse seus pecados ao Senhor. Clame por misericórdia, se arrependa. Rogue a Ele pelo seu perdão. E livre-se dessa condenação. Amém, irmãos? Então, para concluir,
A depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é total. Tudo que fazemos nesta rebelião é pecaminoso. Nossa incapacidade de submeter-nos a Deus ou de reformar nós mesmos é total. E somos, portanto, merecedores de punição eterna. É o que diz John Piper. O calvinista, a fé reformada, para a fé reformada, essa doutrina não é exposta para nos desencorajar, mas sim para que tenhamos uma visão gloriosa da graça de Deus na redenção de pecadores miseráveis que não a merecem. É a base dos 5 pontos, o fundamento que nos permite compreender a graça de Deus que opera em pecadores totalmente depravados que não merecem a redenção de Deus. Portanto, eu gostaria de terminar sugerindo 2 aplicações. Em primeiro lugar, é para você cristão, que entende isso e que tem lutado contra o pecado. Saiba que essa natureza permanece ainda em nós. Uma parcela do nosso ser que permanece rebelde, insubmissa à vontade de Deus. Que lutamos contra essa natureza pecaminosa todos os dias da nossa vida. E lutaremos até o dia de Cristo Jesus. Como Paulo diz, vivemos no dilema exposto por Paulo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu não quero, eu não faço. E já não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Essa é a luta de todo cristão, irmãos. Dia após dia, de negar-se a si mesmo, de lutar contra essa natureza totalmente depravada, a fim de fazer a vontade de Deus. Se você está enfrentando essa luta, diga a você, não desista. Persevere. Encha-se da presença de Deus. Encha os seus olhos de Deus. Chegue para perto dEle. E corra para Ele. E Ele te dará graça. E com o tempo você verá que você vai pouco a pouco vencendo esses pecados. Ainda que venhamos vez após outra recair nos mesmos erros, mais perto de Deus, cheios da presença dEle, nos enchendo a nossa mente dEle. Com o tempo nós conseguiremos vencê-los para a glória de Deus. E a segunda aplicação é para você que ainda não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Como acabamos de dizer, saiba que isso é uma coisa séria. É que você corre sérios riscos. Portanto, ainda há tempo. Ainda há tempo. A palavra de Deus diz, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Busque ainda hoje. Porque o amanhã não saberemos. Não saberemos sequer se estaremos vivos amanhã. O tempo de buscar a Deus é hoje. É agora, não é depois. Se você se convence dessa verdade, se você se convence de que é pecador, totalmente depravado, se ajoelhe, chore diante de Deus, peça perdão e corra para Ele. Confiando em Cristo Jesus apenas. Amém? Eu queria orar, mais uma vez, pedir que o Senhor aplique essas palavras aos nossos corações. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas Tuas Escrituras, e obrigado por nos amar, mesmo sendo quem somos, depravados, pecadores miseráveis, por natureza inimigos do Senhor. Fomos alvos do Teu amor, que nos transformou, nos libertou e nos quebrantou, Senhor. Aplica essa palavra aos nossos corações, nos fazendo compreender a graça do Senhor que brilha nessa salvação. Aplica a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, que não se relacionam contigo, convencendo-os da necessidade de um Salvador que é Cristo, fazendo com que corram para o Senhor. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Espero que tenham sido conteúdo que possa abençoar a sua vida, que possa instruir um pouco mais na caminhada cristã. Eu gostaria, só para finalizar, de indicar 2 livros que estamos utilizando como base para esse estudo. Primeiro livro, um livro muito bom, fantástico, do autor Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Tem uma perspectiva do calvinismo mais abrangente, além dos 5 pontos, ele busca aplicar o calvinismo na mente, no coração, na vida prática, na família, na política, na vida pública. Tá? E um livro mais específico sobre os 5 pontos, do John Piper,
5 pontos. Então, se você puder adquirir essa literatura, será ricamente abençoada. Fica aí a dica. Tá bom? Continuaremos, com a graça de Deus, a exposição dos 5 pontos do calvinismo. Espero que você nos acompanhe, esteja conosco. Se tiver alguma dúvida, coloque aí no YouTube, pode colocar no grupo da igreja também. Buscaremos na próxima aula tentar melhorar de alguma forma e suprir as necessidades. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos.